Quem é Agar e quais são as 5 lições que nós podemos aprender com a história de vida desta mulher? Eu sou o pastor Everton e este é o tema do nosso estudo hoje. Olá, estimadas servas da nossa congregação! Eu preciso começar esse estudo bíblico dizendo da enorme saudades que eu estou de vocês, dos nossos encontros, dos nossos momentos de confraternização, de bate-papo, de reflexão na palavra de Deus. Eu espero e desejo e oro que logo possamos nos reunir de novo para estes momentos e que possamos fazer disso momentos inesquecíveis. O nosso estudo de hoje é sobre uma escrava, sobre Agar, escrava de Sarai e de Abraão. Sarai que depois se torna Sara, Abrão que depois se torna Abraão. Antes de nós começarmos o nosso estudo bíblico, precisamos cumprimentar as aniversariantes da nossa semana. Então mando um carinhoso abraço para Imelda, que fez aniversário no dia 26, e para Noêmia, que vai fazer aniversário no dia 30. Parabéns, queridas servas, que Deus as abençoe grandemente. Nós vamos orar. Gracioso e eterno Deus, nosso Pai, obrigado porque temos o privilégio de meditar na Tua santa palavra. Abençoa este nosso encontro e venha a nós, pelo Teu Espírito Santo. Dá-nos discernimento para aprendermos sobre a Tua palavra através deste exemplo, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, nós iniciamos a partir de hoje uma série de estudos bíblicos virtuais sobre mulheres da Bíblia, mulheres e as lições importantes que elas deixam para nós, lições que nós podemos aplicar inclusive para a nossa vida. A personagem de hoje, Agar, uma escrava, ela nos deixa 5 lições, coisas muito importantes que nós podemos colocar em prática em nossa vida. Para a gente poder se familiarizar, relembrar um pouco, vamos dar uma olhada na história desta mulher. A Bíblia não registra muitas páginas, não dedica muitas páginas para falar dela. Apenas Gênesis 16, Gênesis 21 e depois no Novo Testamento esta mulher é citada. Mas vamos aos fatos. Agar era uma escrava de Sarai. Sarai, esposa de Abrão. Vamos falar a partir de agora Sara e Abraão. Os nomes deles foram trocados em face da promessa feita por Deus a eles. Muito bem, Agar trabalhava na casa ou na tenda de Sara. Naquele tempo, a escravidão não é como nós conhecemos nos últimos séculos, como nós aprendemos nos últimos séculos. Um escravo, naquela época, podia ter renda, podia ter propriedade, podia inclusive comprar a sua própria liberdade e podia também ter os seus próprios escravos. Agar, ao que tudo indica, era uma escrava de confiança, porque trabalhava diretamente com Sara, possivelmente dentro da tenda de Sara e de Abraão. Mas ela já estava há 10 anos longe da sua família e, portanto, conhecia muito bem os costumes daquela época, daquela família, que era uma família de peregrinos que estavam indo em direção à terra prometida. Abraão recebeu a promessa de Deus de ser pai de numerosa nação. Acontece que Abraão já estava com 75 anos e Sara com 65 anos. Mas Sara era estéril. Então, como é que será que Deus faria
para providenciar a numerosa nação que havia prometido para o seu esposo, Abraão. Muito bem, passado-se um bom tempo, Deus aparentemente não agindo, Sara resolve dar o seu jeitinho. Aí nós vemos que o jeitinho brasileiro já existia na época de Sara. Sara resolve entregar a sua escrava para deitar-se com Abraão, a fim de lhe dar um descendente. Juridicamente, este descendente seria filho de Sara e, portanto, o herdeiro da promessa. Claro que eles estavam passando por cima da vontade de Deus. E mais para frente a gente vai ver que isso teve graves consequências para a história deles e para a nossa história até os dias de hoje. Mas vamos lá. Agar então se deita com Abraão e fica grávida. Muito provavelmente Agar muito mais jovem que Sara, e então ela fica grávida de Abraão. Ato contínuo, Agar começa a desprezar a sua patroa, começa a desprezar Sara. Afinal de contas, nós precisamos lembrar que naquela época a mulher era basicamente responsável por fornecer gerações futuras, dar filhos ao seu marido, a fim de que a sua geração se perpetuasse. Então Agar, agora grávida, começa a desprezar a sua patroa. Óbvio que Sara não poderia mandar Agar embora, e então começa a maltratar Agar. Imaginamos o que eram esses maltratos, serviços muito mais pesados, inclusive para uma grávida, de repente uma pressão psicológica muito forte, de forma que Agar não conseguia suportar, isso fora todos os hormônios daquela mulher que estava grávida. Aquela mulher toma uma atitude extrema, ela resolve fugir. Ela resolve ir embora e vai para o deserto. Na sequência da história, a gente vê que um anjo visita Agar, vai em busca de Agar. E este anjo fala para Agar, da onde você vem e para onde você vai. E então esse anjo orienta Agar a voltar para lá, a voltar para sua casa de Abraão e Sara, e arcar com as consequências. Mas ela carrega consigo uma grande promessa, a promessa de que o seu filho Ismael, que não era o herdeiro da promessa, também teria uma numerosa nação, também dele viria um grande povo. Isso tudo está escrito em Gênesis capítulo 16. E no capítulo 21, a gente vai ver a continuidade dessa história. A continuidade é que Deus, como havia prometido, dá um filho para Sara. Sara, já com 75 anos, fica grávida e agora ela tem o filho da promessa. Deus havia prometido e ela estava grávida. O filho Isaque, este sim seria pai de numerosa nação. Continuando a história, nós vemos que há um pequeno embate ali com Ismael, o filho de Agar, já com 14 anos, e o pequeno Isaque, que estava recém começando seus passos na vida. E aí então Sara decide que não quer que o seu filho, o filho da promessa, seja criado com o filho da escrava. E eis então que Agar é mandada embora. Sara agora sim manda ela embora, despreza ela e ela vai errante para o deserto. A história é triste, essa mulher vai para o deserto, provavelmente se perde no deserto e lá abandona o seu filho e sai chorar, porque não quer vê-lo chorar e não quer vê-lo morrer. Aí então de novo
Deus intervém no curso da história e cumpre aquilo que promete, lhes dá salvação, lhes dá o prometido, e Ismael se torna um pai de também numerosa nação. Em outros estudos, a gente vai ver que essa atitude de Sara gerou um outro povo, os árabes. Os árabes são descendentes dos ismaelitas. E aí não precisamos citar todos os problemas que os árabes trouxeram para os judeus e posteriormente também para o cristianismo. Ismael, pai dos árabes, Isaque, pai dos judeus. Essa é a história. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a história, se você quiser relembrar, eu recomendo que você pegue a sua Bíblia e leia Gênesis capítulo 16 e depois Gênesis capítulo 21. Ali nós vamos ter o relato bem completo da história de Agar. Vamos agora aos fatos e aos ensinamentos que a vida desta mulher pode nos trazer. Eu destaco, como eu já falei, 5 ensinamentos. E o primeiro deles é o desprezo de Agar por Sara. Veja que triste. Agar se encontrava agora, aparentemente, numa posição superior à de Sara. Se nós considerarmos aquele fato que eu disse antes, que a mulher era a grande responsável por dar gerações, filhos para o marido, Agar agora se achava por cima, se achava melhor do que a sua patroa, que era estéril. A gente vê muito disso quando nós temos pessoas que se julgam superiores aos outros por causa dos seus conhecimentos, por causa do seu discernimento ou por qualquer outra coisa, seja classe social, econômica ou qualquer outro fator. Que triste quando nós precisamos conviver com pessoas que desprezam outras pessoas. Que triste quando alguém se julga superior a outra pessoa porque tem mais conhecimento, mais riqueza ou é de outra classe social. O apóstolo Paulo vai falar o que Jesus já havia dito, que nós devemos tratar todas as pessoas com amor, especialmente aqueles que são mais fracos, especialmente aqueles que eventualmente não têm tanto discernimento como nós. O desprezo aos olhos de Deus é um ato pecaminoso e nós, com todas as forças, deveríamos evitar. Deus nos ensina o amor acima de todas as coisas. O segundo ensinamento que nós aprendemos com Agar é a atitude daquela mulher. Depois do desprezo e face aos maus tratos da sua patroa, ela fugiu da realidade. Ela fugiu para o deserto. Quantas pessoas hoje querem fugir da sua realidade? Quantas pessoas hoje não querem ser contrastadas com a realidade de vida delas? Muitas pessoas fogem para os desertos. Quais são os desertos da vida de hoje? Muitos fogem para outras companhias, às vezes piores do que aquelas que têm. Outras pessoas fogem para dentro dos vícios, colocando os vícios na sua vida como uma fuga. Outros ainda querem fugir para o seu trabalho, se ocupando no seu trabalho ao invés de resolver os problemas da sua vida. Outros ainda fogem para dentro de si mesmos, preferindo ficar inquietos, sofrendo por dentro do que enfrentarem os seus problemas.
Um outro personagem que fugiu ou quis fugir dos seus problemas foi José, marido de Maria, pai de Jesus. E ele ouviu do anjo: não tenha medo. Em outras palavras, enfrente os seus medos. Siga a sua vida e pode ter certeza, Deus vai estar contigo. Deus não vai te abandonar. O terceiro ensinamento que nós temos na história de vida dessa Agar é pensar sobre a própria trajetória de vida. Você percebe que o anjo do Senhor, quando vai até aquela mulher, diz para ela: Agar, de onde você vem e para onde você vai? Aquela mulher é convidada a refletir sobre as suas atitudes, sobre o que ela fez com a sua vida até aquele momento, sobre o que tudo acarretou as decisões que ela tomou. Ora, ela desprezou a sua patroa, ela resolveu fugir para o deserto ao invés de enfrentar a sua patroa e possivelmente pedir desculpas a ela. Hoje Deus também fala conosco. O que você está fazendo da sua vida? De onde você vem e para onde você vai? Não feche os olhos quando Deus te colocar um espelho na sua frente. Quando Deus te dar a oportunidade de olhar para a sua vida, seja honesto e olhe para dentro da sua vida e veja aquilo que Deus quer que você veja. Quando um espelho for colocado diante de você, aproveite para pedir perdão a Deus e restabelecer a sua vida conforme os propósitos que Ele tem. O quarto aspecto que nós podemos aprender na vida desta mulher é voltar. Ela é orientada a voltar. O anjo do Senhor diz para ela: volte para a sua patroa e esteja com ela. Nós também somos convidados a voltar. Mas voltar para onde? Voltar para o quê? Ora, Agar teria que voltar para sua patroa e pedir desculpas a ela. Agar teria que conversar com a sua patroa e falar: olha, me perdoa, eu acabei me excedendo e eu acabei desprezando você. Eu não quero mais isso. Me desculpa por isso que eu fiz. Hoje, olhando para a sua vida, com quem você precisa conversar? Para quem você precisa pedir perdão? O que você precisa reconhecer sobre si? O espelho está colocado bem diante de você. O que você precisa olhar na sua vida? Quais as atitudes que você precisa mudar? Se você pode voltar, pense, reflita: com quem eu preciso conversar? Para quem eu preciso pedir desculpas? E para quem eu preciso pedir uma nova chance? Ainda é tempo. Deus ainda nos concede a oportunidade de voltar e conversar. Voltar é a melhor atitude, muito melhor do que fugir para os desertos da nossa vida. A quinta e última lição que nós aprendemos com esta escrava é a obediência. Deus mandou e ela obedeceu. Ela voltou para o seu lar, para a sua casa, e ali, mesmo em meio a todas as consequências da sua atitude, criou o seu filho até os 14 anos, quando Isaac nasceu. Ali, ela teve a oportunidade de ser obediente
a Deus. Hoje Deus também nos pede obediência. Ele quer que estejamos sempre diante dele em obediência, mesmo que por vezes nós não concordamos com aquilo que é feito, mesmo que por vezes nós achemos que os caminhos de Deus não são os melhores caminhos. Mesmo assim, ele nos orienta a obedecermos. E debaixo da obediência, Deus nos reserva uma grande bênção. Ali, Agar recebeu a promessa de que a sua descendência não seria esquecida. Debaixo da obediência, Deus promete nos proteger e nos amparar em todos os momentos da nossa vida. 5 lições, 5 importantes lições que nós aprendemos com esta mulher. Eu desejo que Deus te acompanhe nestas reflexões que você faz daqui por diante e que as atitudes necessárias para uma mudança de vida possam fruir de você através da ação do Espírito Santo. Depois do nosso momento de oração, nós cantamos o hino das servas. Um grande abraço, servas, e que Deus as abençoe. Gracioso e onipotente Deus, obrigado pelo ensino desta tarde. Abençoa-nos a que sejamos sempre obedientes, a que sejamos servas e servos dedicados a Ti, a que possamos agir conforme a Tua santa vontade, voltando, sendo obedientes, olhando para dentro de nós mesmos, não desprezando aqueles que nós achamos ou julgamos serem menos importantes ou menos conhecedores do que nós. Esteja conosco em todos os momentos. Protege toda a população do coronavírus e abençoa as nossas autoridades para que tomem as melhores decisões possíveis. Senhor, nós queremos a volta das reuniões do nosso departamento, mas faça conforme a Tua santa vontade para que possamos estar em segurança aqui em nossa igreja. Usa-nos como testemunhas do Teu santo nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.